Foi uma oportunidade para se falar das dores que a pandemia trouxe. Vimos milhares de lares enterrarem os seus mortos. Houve avós e avós, pais e mães, tios e tias, filhos e filhas, irmãos e irmãs, que presenciaram os que mais amavam perecerem por desinformação e falta de vacina, oxigênio e atendimento médico. 2 dias depois do falecimento da minha mãe, meu pai foi internado. E a gente não teve nem tempo de sofrer pela minha mãe, né? Porque eu, por exemplo, minha mãe tinha falecido há 2 dias e já tive que estar com meu pai no hospital. Não tive nem oportunidade de chorar, nem nada do tipo, porque eu não podia ficar chorando na frente do meu pai, né? Eu tinha que passar que estava tudo bem, tinha que mostrar força, né? Faltando uma semana para o meu pai poder se vacinar, porque não tinha vacina ainda, ele acabou contraindo o vírus no dia 18 de março de 2021. A gente teve que levá-lo para o hospital público e ele foi internado. A última vez que eu vi meu pai foi quando a minha irmã, que estava acompanhando ele na internação, fez um vídeo para mim e ele falou comigo ainda. A gente ainda estava achando que ele ia sair dali. Meu esposo, João Alberto dos Santos Pedroso, conhecido como Bola, foi mais uma vítima da Covid. Eu costumo dizer que ele foi assassinado. Os primeiros sintomas o Bola teve no dia 11 de abril. Foi hospitalizado no dia 16 e esse foi o último dia em que eu vi o meu companheiro de 21 anos de vida juntos. 3 dias depois de enterrar meu filho, foi um sábado, um domingo. Eu não guardo datas porque eu não quero guardar essa data. Sabe, eu ouvi aquela fatídica frase: e daí? Eu não sei, não posso, eu não procurei ler, não procurei falar nada, mas toda a repercussão eu escutei lá no meu coração: e daí que seu filho morreu? Isso me gerou muita raiva, muito ódio. Mas isso me fez muito mal. A dor do taxista Márcio Antônio do Nascimento, que perdeu o filho para a Covid, ficou expressa nessas imagens na praia de Copacabana, em que ele tentava recolocar no lugar cruzes que lembravam as vítimas da doença e que foram derrubadas por um manifestante. Quando eu cheguei perto, eu vi um grupo, e quero enfatizar bastante, tinha mais ou menos umas 60 pessoas, mas era um grupo de 5, 6 pessoas hostilizando muito. Hostilizando e falando um montão de besteira e assim, era uma coisa até irracional, porque ali era uma homenagem às vítimas. Pareciam que aquelas pessoas eram inimigas do que estava acontecendo. A da enfermeira Mayra Pires Lima, moradora de Manaus, ainda está latente. Ela perdeu um irmão e uma irmã, que tinha 4 filhos. A enfermeira pediu atenção para as milhares de crianças que, como sobrinhos, ficaram órfãs durante a pandemia. Só em Manaus nós temos mais de 80 órfãos do Covid. Só da minha família são 4. São 4 crianças. E o que estão fazendo do que estão fazendo para olhar essas crianças? Como vai ser o futuro delas sem os pais? Nós pretendemos criar uma pensão para os órfãos até completarem 21 anos de idade, de um salário mínimo, para aqueles cujas rendas recomendam o pagamento dessa pensão. A dor de Giovana Gomes virou ato de amor. Com apenas 19 anos, ela teve que assumir a guarda da irmã de 10 anos, após perderem os pais para a doença. Eu decidi que eu precisava mesmo ficar com a guarda dela, porque eu queria ter garantia de que ela estaria comigo o tempo todo, e ela também queria estar comigo o tempo todo. Então foi bem natural mesmo para mim. Eu assumi esse desafio por amor mesmo. Quem ainda se recupera das sequelas da doença, como o jornalista Arquivaldo Bites Leão, quer garantir a memória das vítimas. É fundamental que a gente garanta a memória do que nós estamos passando de março do ano passado até os dias de hoje, ainda vamos continuar passando. Para quê? Para que nunca mais no Brasil se repita o que está acontecendo agora.
precisa de... É fundamental, e os senhores senadores e o Congresso Nacional constituir leis para efetivamente estabelecer normas preventivas, sanitárias, para que se garanta, para que nunca mais um presidente da República vá à rua sem máscara e incentive enquanto a comunidade científica determina outro procedimento. Na reta final do trabalho que investigou as respostas à pandemia no país, a audiência pública foi um espaço para a indignação e também para a emoção de vítimas e senadores. Quando a gente vê um presidente da República imitando uma pessoa com falta de ar, isso para nós é muito doloroso. Se ele tivesse ideia do mal que ele faz para a nação, além de todo o mal que ele já fez, ele não faria isso. Não tenho conseguido chorar nos últimos tempos, mas hoje eu chorei. Hoje eu chorei e não foi pouco. Eu estou com a voz embargada aqui e principalmente imaginando a dor. Nós podemos, com o depoimento de cada um hoje, imaginar um milésimo da dor que essas pessoas sentem pela questão da saudade, por não poder mais ter os seus entes queridos, daqueles que ficaram órfãos, daqueles que não têm mais o pai e a mãe ao lado. Nós não estamos nos lamentando, não estamos indignados com o ciclo natural da vida. Nós sabemos que as pessoas nascem e nós sabemos que as pessoas morrem. Mas nós estamos falando daqueles que deveriam estar entre nós neste momento, não fossem as escolhas deste governo. Se manifestam aqui, através de nós, esposas, esposos, todas as vozes. Se manifestam as pessoas que perderam os seus amores, vítimas do negacionismo, da incompetência, da ignorância, da maldade, das fake news que levaram o nosso país ao caos. Hoje nós tivemos um retrato do tamanho da tragédia. E tivemos também uma demonstração de por que essa CPI entrou na casa de todos os brasileiros. Porque o senador Humberto e o senador Renan, ao longo desses mais de 120 dias, desses quase 150 dias, nós fomos tão acompanhados. Essa comissão parlamentar de inquérito se tornou, Márcio, e eu agradeço muito o que você falou para nós no dia de hoje. Essa comissão parlamentar de inquérito, no dia de hoje, ela se tornou, desde que ela foi instalada, ela não trará o Hugo de volta, mas ela se tornou a última esperança para que vocês e outras 600 mil famílias tenham um pouco de consolo no coração. E o consolo no coração, sobretudo, o consolo no coração é feito, sobretudo, por atos concretos. Não se trata de vingança, já foi dito aqui, se trata de ter justiça. Aqueles que padeceram, aqueles que sofreram. Os senadores que estão aqui, não tem senador Randolph, não tem senador Renan, não tem o senador Rogério, nenhum dos que estão aqui, o senador Aziz, não tem o direito de, por qualquer razão que seja, deixar de dar ao Brasil uma resposta clara, unificada. Nós não podemos nos transformar numa fogueira de vaidades nesse final de um trabalho tão bonito, tão importante, que vai ficar para a história desse país. Precisamos ter a clareza da importância, da expectativa que o povo brasileiro tem em relação a essa CPI.